rising sun becomes my guide. A gentle breeze, I feel so free, with nature's beauty by my side. The morning sun ascends the hill. With every step the world grows wide. I climb above and feel a chill, with nature's beauty by my side. Bom dia, pessoal. Começando aqui mais uma semana. Hoje é segunda-feira. Hoje começando o dia com um cafezinho brasileiro. As meninas sempre me perguntam, né, qual os café que eu uso aqui. Normalmente a gente usa a máquina, né, que faz café mesmo moído na hora. Mas a última vez que eu fui no Brasil, eu trouxe alguns cafés. Inclusive esse que eu tô tomando é um tal de café gourmet. No início eu não gostei muito, mas depois eu fui me adaptando, muito gostoso, viu? Dessa marca aqui, ó. Esse café é especial, eu trouxe até um de presente pra dar pros tios dele. E ele tem essa coloração, ele não é aquele café pretão, né? Ele tem essa coloração mais dourada, né? E pelo menos com leite, agora eu acho que ficou uma delícia mesmo. Muito bom. Coloquei no copinho de expresso pra ele, que ele disse que queria um pouco. E ainda sobrou isso aqui, ó. Uma xícara bem grande. Talvez eu repita depois. E coloquei um adoçantezinho. Muito bom, viu? Bom dia. Olha, o café da manhã dele. Um pão com chocolate dentro. Faz um buraco e coloca o pão. Ele ama isso aqui, ó. Aí eu comprei o chocolate que ele gosta, né? E a gente foi fazer compra sexta-feira e aí encontramos esse pão. Ele tava falando aqui, né? Que é desde a infância dele que ele comia. Vegli Mitte Schockstangle. Vegli é o pãozinho, né? Que eles chamam. E o Schockstangle, esse chocolatinho tradicional daqui. Cada uma, né? Não tem uma manteiga, não tem nada, mas ele adora. E eu vou comer hoje um pãozinho desse também, Vegli. Passei um pouco de manteiga e vou usar um pedaço desse queijo aqui, ó, que ele tem menos gordura. Vou usar um pedaço dele. Vai ser o meu café de hoje. Passei manteiga só de um lado. A manteiga tava gelada e sempre acaba saindo mais, né? Ó, pãozinho. Vocês estão ouvindo, não sei se dá pra ouvir o barulho dos passarinhos. Minha esposa abriu as janelas, as portas, né, de manhã bem cedo pra entrar um ar. Tenho acordado muito cedo esses dias e aí, consequentemente, tem me dado fome, né? Então, hoje eu vou tomar café, tipo, comer mesmo, né? Uma coisinha. Vai ser esse pão aqui. Mas, não sei, provavelmente meio-dia não vou estar com fome. Geralmente eu troco, né? Não como muito de manhã.
Mas dependendo, né, se eu faço algum esporte mais intenso. Ontem eu não treinei, foi só de descanso, foi só mesmo pra ficar deitada no sofá. Sábado eu fiz esteira, a gente sempre tem andado bastante fazendo trilha essa última semana, então falei, quer saber? Hoje eu vou também tirar sangue, né, fazer controle mesmo que eu faço anual sempre, e melhor fazer uma refeição, né, mas acho que vai ser só mais tarde. Não sei porquê, né? Porque se foi a pobreza que a gente cresceu, nós sempre tivemos o hábito de comer pão com manteiga. Às vezes com um pouquinho de queijo. Deixa eu focar. Às vezes com um pouquinho de manteiga, às vezes com um pedacinho de queijo, quando tinha, né? Coisas que, engraçado, passa, mas as marcas ficam, né? Nunca pude pegar um próprio pedaço do queijo, né? Sempre era pouca quantidade, então tinha que dar pra todo mundo, tinha que render, né? Então cortava no meio uma fatia de queijo e cada um pegava meia fatia de queijo, se quiser, né? Tão bom, né? Fala mal de ninguém. E ultimamente todo mundo tem falado mal dele, né? E eu amo, viu? Os pães daqui, gente, são muito saudáveis. Eles não tem muito conservante, eles não duram muito tempo. E olha, bem fofinho. Lembra aquele pão, eu conheço como massa fina, sabe? Aquele pãozinho fofinho. Eu acho muito gostosinho. Bom pra comer com mel também, né? Quem gosta aí? Pão de manteiga. Aí você passa um pouco de manteiga e depois passa mel. Mas hoje eu tava afim de um salgado. Acordei com um pouquinho de fome. Passei uns dias sem postar vídeo. Tava sem conteúdo. Acho que fui usando tudo que eu tinha, sabe? E como eu tava esses últimos dias mais em casa, eu acabei que eu não tava fazendo coisas que eu achava que não era muito interessante, sabe? Eu fiz muito receita, que eu sei que as meninas gostam, então geralmente eu gravo uma coisa que eu acho um pouco mais interessante, né? Às vezes é o erro da gente, porque tudo parece que a gente faz, sempre vai ter uma pessoa que tem o interesse, né? Enfim, muito obrigada aí pra quem tá chegando. Sejam bem-vindas, tá? Muitas meninas mandando mensagem pra mim, né? Dizendo que tá chegando agora no canal, alguns vieram do canal da Adri, né? Muito obrigado mesmo. Aqui é assim, gente, é rotina, vida real, não tem muito frufru, sabe? O que aparece eu mostro pra vocês. Então é isso. Deixa eu terminar aqui, depois eu volto com vocês pra ir atualizando aí tudo que vai rolar essa semana. Terminei, gente, quase não consigo, viu? Pão grande, menina. É assim, grande, sei lá, perdi o hábito de comer muito pão de manhã. Quase não dou conta. Queria mais café, mas agora nem consigo, não tem nem mais espaço. Tô doida pra acabar esse café, porque eu tenho um outro que eu quero experimentar, que eu também trouxe do Brasil. Eu trouxe uns 3 pacotinhos só mesmo pra gente experimentar, né? Como eu disse, trouxe um pros tios, né, do meu esposo. E, tipo, lembrancinha, quando eu cheguei, levei pra eles. Aí tem esse, tem mais um dessa mesma marca, né, que tem essas ararinhas. Eu queria uma coisa mais tropical, assim, achei bacana. E aí, não foi nem por ser café gourmet, né, que eu não tenho muito isso, gente, de... que só presta café gourmet, que o resto não presta. Gostei de café sempre a vida toda. Tenho 2 cafeteiras aqui, semi-profissional, né, vocês sabem, que eu sempre posto pra vocês fazendo um cafezinho que eu amo demais. Tanto a manual, né, que, assim, eu uso ela pouco. Uso às vezes uma vez na semana, a outra automática mesmo. A gente usa praticamente todo dia mesmo, às vezes toma um cafezinho de tarde também. Então é mais prática mesmo. Coloco o grão do feijão, né? Enfim, estamos até mudando um pouco os gostos de café. Às vezes a gente usava sempre uma marca Tibo, né? Que se não me engano é
uma marca alemã. A gente sempre compra nos supermercados aqui. É um café muito bom, qualidade. E assim, já experimentamos vários italianos e nunca gostamos muito. Agora a gente tá usando, atualmente, já foi a segunda compra consecutiva, né? Que a gente encontrou no Aldi, já mostrei também nas vlogs de compras, né? Quem quiser sempre acompanha vlogs de compras, eu sempre tô mostrando produtos que a gente gosta, coisas diferentes, enfim. Curiosidades também, né? E aí a gente tem comprado um café no Aldi, muito bom, excelente qualidade, sabe? Que ficou assim, quase meio que empatado com esse Tibo que a gente usa há anos. Tibo, já passamos por diversas marcas, sempre o Tibo era o melhor. Agora foi a primeira vez que a gente falou, não, vamos, é aquele lá. E assim, o preço, meu Deus, nem se compara, menos da metade do preço que a gente pagava pelo Tibo, né? Tibo a gente sempre pagava 20, 25, 1,5 kg por aí. Pacotão grande, sabe? Então, acho que era mais de 1 quilo, não sei. E esse a gente paga, às vezes, com promoção no Aldi, menos de 10 francos. Então, assim, dura muito e gosto muito bom. E aí eu quero experimentar um café caboclo, acho. É, caboclo. Foi muito baratinho, acho que eu comprei, acho que foi uns 12 reais. Tava na promoção ainda, quando eu tava lá em Porto Velho, né, a última vez que eu fui lá. E eu tô muito ansiosa pra experimentar ele. Então, me deu vontade, né? É engraçado, né? Eu amo o cheiro de café que a gente faz. Café esses coado mesmo, né? E essa moca, ela deixa muito esse sabor do café coado, né? Só que um pouco mais intenso devido à fusão, né? Que a água sobe, ferve, passa pelo café e acho que vai soltando mais o sabor. Aí eu comprei essa cafeteirinha, tenho outra, né, italianinha. Eu gostei dessa porque é muito bom pra gravar, que ela é transparente, né? Enfim, a gente gosta de café, né? Acho que quem é amante de café aí não importa o café, se é coado, se é gourmet, se não é gourmet. Eu gosto de todos, então eu gosto muito do café tradicional brasileiro. Não tem quem bote na minha cabeça, que isso não é café. Gente, café brasileiro é um dos melhores cafés, né? A gente sabe, assim, que algumas marcas não, né, não tem uma qualidade tão alta, mas é aquele gostinho caseiro de infância, sabe? Que ganhou meu coração, que eu gosto do mesmo jeito. Então, eu gosto também muito de um cafezinho coado. Então, quando me dá vontade de tomar cafezinho caseiro, aquele que, sabe, apartamental, todo o cheiro do café ainda, que ele exala, né? Eu gosto. E quando eu fui no Brasil, né, eu acho que eu vou tentar deixar mais salvo nos destaques do Instagram, gente, porque eu fiz muitos stories quando eu tava no Brasil. Eu fiz mais pro Instagram, né? Nessa época eu tava gravando mais pro Instagram, enfim. Então tem muito mais conteúdo lá, né? Mas acho que muito está arquivado, né? Então eu vou tentar deixar gravado, né, lá pra vocês na hora que entrar, deixar no destaques, que aí vocês podem rever os stories que eu gravei lá, né? Foi muito legal. E o que mais, gente? Não sei, muita gente tá perguntando quando vou voltar pro Brasil de novo. Gente, não tem nem previsão, não sei. Devido muitas decepções, né? Eu não sei dizer quando que eu vou voltar lá. Porque eu voltava no Brasil lá por um motivo, né? E agora mudou muita coisa depois dessa minha última ida, né? Então agora a gente gosta de ficar em casa, né? Montar uma casa do jeito que a gente queria, a casa é confortável, que às vezes acaba sendo difícil até de a gente criar coragem pra sair de casa, né? Sair de casa, que eu digo assim, viajar, conhecer outros lugares. Meu marido não gosta muito também. Então, assim, fica um pouco meio bloqueio, né? Isso não tem jeito, né? Por isso eu mostro mais coisas pra vocês aqui na Suíça mesmo, na nossa região. Às vezes a gente visita um lugarzinho aqui perto. E assim é a vida, gente. Nem todo mundo vive só de viagem, só de passeio, só de hotel, sabe? Eu sou muito chata com o negócio de hotel. E às vezes dá vontade mesmo de conhecer algum lugar.
Mas na hora que eu penso, ai meu Deus, tem que pegar um hotel, aqueles hotel que a gente nunca tem certeza se ia ter uma boa procedência, né, de limpeza. Então, olha, quando eu vou pra hotel, eu ainda levo o meu travesseiro, porque eu morro de nojo de travesseiro. Meu marido, ele tem muito nojo de controle de televisão, sempre passa um álcool antes de tocar, sabe? Então a gente é meio enjoado. E pra camas confortáveis também, né? Antes eu não tinha muito isso. Vim aprender aqui com ele, né? Sobre qualidade de cama. Acho que nunca dormi tão bem depois que cheguei aqui, né? Camas confortáveis, que misericórdia. Antes eu dormia nessas camaduras que a gente tinha lá em casa. Que eu acho que é uma das maiorias das camas que as pessoas têm. E aqui as camas confortáveis, né? Tem muito essas coisas também, né? E sem contar que é caro também, né? Viagem e tudo. Mas enfim, gente, meu marido ele tem mais um mês de férias, né? Acho que vocês têm visto sempre ele me acompanhando aí nos passeios em casa, né? Sempre a gente faz tudo junto mesmo. Vai no mercado e vamos passear e faz uma trilha. Então sempre junto, né? Acho que isso que é casamento, isso que é mesmo parceria, né? A maioria das pessoas acho que faz coisa sozinha e, né, tudo sozinho, então, não sei, né? Tem gente que prefere, mas eu não, a gente gosta da companhia um do outro, então tudo que ele quer fazer eu vou, ele vai no médico, eu vou com ele, espero lá fora. Eu vou no médico, ele que me leva, né? E, inclusive, também tirando outras dúvidas, né? Tô aqui lembrando de tudo, gente. Às vezes eu tento fazer um roteiro, mas sempre acaba saindo de outro jeito, né? Lembrando aqui sempre das perguntas de vocês. Então, façam sempre atenção à maioria das perguntas. Então, talvez a dúvida de um é dúvida do outro, né? Passando o caminhão lá embaixo. Sempre a gente fala, né? Fala aí pra mim falar mais sobre choque cultural, né? Mostrar coisas, né, mais difíceis, né, que foi pra mim se adaptar aqui eu acho que pra maioria das pessoas, com certeza a língua, uma das coisas assim que é mesmo, se você não aprende é mesmo bloqueio, é muito difícil, sabe, de socializar e resolver as coisas, então a língua ainda tem sido um problema, né, desde o início. Eu acho que eu passei um ano tentando, a gente passou, foi mais de 6 meses depois que eu vim pra cá, acho que foi 2020, e foi mexendo com documentação, essas coisas, e casamento. Então, por conta da pandemia, até as escolas estavam fechadas, né? Então, eu só fui conseguir entrar na escola um ano depois, quase, de que eu cheguei aqui. E até então é assim, gente, a luta. A gente tenta, né? Às vezes a gente tenta sobreviver ali, aquela lei da sobrevivência, né? Algumas coisas a gente acaba aprendendo, outras coisas é um pouco mais difícil, né? E sem contar que a gente aprende um tipo de alemão, né, que é o alemão tradicional, o Hochdeutsch, que fala na Alemanha. Então, geralmente quando eu vou na Alemanha eu entendo muito mais as pessoas também, né, porque é aquele alemão mais limpo, né, aquele alemão que a gente aprende na escola, é o alemão tradicional, né. E na Suíça é o dialeto, principalmente na parte onde eu moro, né, na região onde eu moro. Então, às vezes tá ali com conhecido, né, com alguma pessoa, pegando ali, entendendo um pouco. Mas não adianta, gente, a língua deles é outra, praticamente, sabe? Totalmente diferente pra mim. Às vezes é mais difícil ainda de entender. Algumas coisas é mais fácil pra mim entender no alemão, no suíço alemão, mas outras coisas, a maioria das coisas que a gente vai aprendendo, né, com o passar do tempo é o outro alemão, né? Nas novelas e tudo, então isso é um desafio, eu acho que para quem já tentou, né? Tem muita gente que me segue do sul, né? Então algumas pessoas acho que já são um pouco familiarizadas com as comidas, receitas que eu faço, né? Porque ele já tem um pouco essa familiarização de algumas palavras em alemão, né? Mas na prática, gente, misericórdia é outra coisa, quando você precisa sobreviver mesmo ali daquilo, né? Eu vou me virando, mas não, quem sempre pergunta se eu sou fluente, né? Tem muitas pessoas que pensam que é muito fácil ter essa fluência, né? Que às vezes a pessoa passa, é o mesmo que o Brasil, né? Se você passa num estado, já é um outro sotaque, mas os sotaques locais daqui, né? Então, eu acho que só crianças que crescem aqui, que vêm muito pequeno aqui pra Suíça, elas às vezes acabam pegando mesmo aquele sotaque da região, né? Seja de Berna, seja de Zurique, seja de Basel.
Então, esses eu olho e falo assim, uau, esse... Às vezes a gente vê, né, no ônibus e tudo, né? Eu vejo algumas meninas, eu olho e falo assim, gente, cara latina, aquela menina de certeza que não é suíça. Mas tem um sotaque suíço perfeito. Então eu falei, com certeza nasceu aqui, veio pequeno. Assim, um sotaque limpo, né? Que a pessoa tem que perguntar se é de onde, por causa da cara, né? Que a raiz não nega a raça, gente. E outros não, outros são muito puxados, italiano, francês, sabe? Se vocês verem falando, não tem como dizer. Tá óbvio, né? E o brasileiro do mesmo jeito. Então tem um pouco essa diferença, muito difícil acho que qualquer lugar que você migre, a língua é o principal choque mesmo, né? Choque cultural, mas assim, gente, não me desespero, né? Eu sinto assim mesmo essa falta mesmo do Brasil, né? Esse contato, né? Que a gente tem, e aqui as pessoas são muito mais fechadas, né? Então, eu acho que tem muito, sim, diferença nessa questão de choque cultural. Você vai na padaria e tudo, né? Ali as pessoas são, aqui, pelo menos na minha região, né? Não podemos generalizar, né? Nunca acredite em tudo. Inclusive, acabei de lembrar uma coisa que eu queria falar há muito tempo. Nunca acredite em tudo que você vê na internet, gente. Tem comentários, tem gente que fala assim, você nunca responde meus comentários. Tem comentários que não dá nem vontade de responder, gente, porque as pessoas, às vezes, têm uma visão, assiste, assim, um vídeo, outro, né? Então, as pessoas, elas acabam pensando, generalizando que o país é tudo aquilo, sabe? Se alguém comenta uma coisa positiva ou negativa, né? O marido tá mexendo com a furadeira. Então, assim, isso que eu quero falar pra vocês. Não acredite em tudo que vocês verem na internet, tá? Não generalize as coisas. Na região que eu moro, as pessoas aqui, elas são muito educadas, sabe? Você passa, eles sempre cumprimentam. Não sei, acho que na Alemanha, não sei se tem muito isso, né? Mas aqueles sempre, a maioria das vezes, sempre cumprimentam. Por mais que eu não conheça, se você vê na rua, o atendimento, se você vai na padaria e tudo, mas não é aquela coisa do Brasil, sabe? Como a pessoa olha pra você e começa já a falar da sua vida, não tem muito isso. Isso não existe, sabe? E reclamar, se tá numa fila e tudo, isso é muito raro. Então, foi o que? Uma outra vez que meu esposo tava com infecção. Sempre tem gente perguntando, né? Ele já melhorou, graças a Deus. Já tá bem, já tá 100% do ouvido. E aí a gente teve que ir na emergência e tinha uma menina lá que ela tava assim, nossa, fazendo um escândalo, sabe? Chorando. E ela não era daqui, né? E aí, gente, quando acontece esse tipo de situação, eu não sei se ela tava com dor e tudo. Pronto, socorro ambulatório, sabe? Que você espera ordem de chegada. Eles não marcam. E bem na frente já tem lá escrito, né? Que o mínimo lá geralmente de espera é 2 horas. 3 horas quase lá, sabe? Foi umas 3 horas e meia de espera. Mesmo com plano de saúde, sim, você espera. E esse lugar que a gente foi era bem, sabe? Tava bem cheio esse dia. E ela chegou depois de nós e passou meia hora, ela já tava reclamando e falando, ei, vocês esqueceram de mim. Nossa, foi uma vez chorando, gritando no corredor. E as meninas vieram falar com ela, falou assim, não, você tem que esperar, todo mundo tá esperando, né? E eu acho que no fim, quando a gente foi embora, ela saiu, então provavelmente eu acho que ela nem foi atendida, viu? Porque esse tipo de coisa assim que acontece, você não vai passar na frente, não adianta. Todo mundo espera, sabe? Não tem esse... Se a pessoa tá doente mesmo, ela vai pro pronto-socorro do hospital, né? Então, se ela não foi, então ela pode esperar como os outros, né? Todo mundo lá tava esperando pra ser atendido. Todo mundo tava com um problema. E eu vi lá, né? Tinha um casal suíço, né? Que ela se incomodou com ela, né? Então, esse povo, assim, ele sempre fala, nossa, que drama, mano. Que tá acontecendo? Então, eles às vezes comentam isso, né? Ela reclamou da menina que ela gritou bem do lado dela, né? Essa menina doidinha lá. Essa senhora, era uma senhora, né? Ela se incomodou, sabe? Então, esses tipos de coisas, assim, bem diferente, né? Porque eu acho que se fosse no Brasil, todo mundo ia ficar, eu acho que do lado da menina, e ia reclamar mesmo, tá demorando mesmo. Gente que acha muito diferente nesse choque cultural, seja de vendas também, né? Já falei outra vez. Lojas, né? Tipo shopping, as meninas não têm essas metas de vendas igual no Brasil, que tem que, quanto mais você vende,
você ganha mais no fim do mês, né? Ganha lá a sua porcentagem. Aqui não tem isso, então os atendimentos, as atendentes são assim mínimo. Só o trabalho delas é pegar a roupa, botar lá, sabe? É te atender, você pagou, chega no caixa, você paga, deu dinheiro, obrigada, só isso, sabe? É oi, quando chega no caixa, obrigada. Se você tem uma dúvida, uma coisa, você pode ir lá, tá? Elas com certeza vão te responder, vão te atender, né? Se tem alguma dúvida, mas não fique esperando que você vá numa loja e alguém vai te receber como no Brasil, né? Tipo, te dar bom dia e não sei o que, e você precisa de quê? Não, aqui geralmente tudo é autoatendimento, né? Que chama. Você vai, às vezes, em algum lugar, só falta você ainda pagar. Então, sabe? Tudo para diminuir custo, gente. Então, eu acho que vai ser, assim, de cultura. Você vai tomar café, então eu sempre vejo pessoas, às vezes, que vêm, visita e, não gostei, o povo é mal educado, não sei o que. Bom, eu não acho muito isso. Eu até me adapto melhor a esse tipo de jeito, né, da cultura deles. Não gosto de pessoa que fica ali o tempo todo, quer chamar, né, conversar e tudo. Eu prefiro estar ali na minha paz e na hora que eu preciso de ajuda, você chama, né? Então, é isso, gente. É cultura, sabe? Não tem como a gente comparar, sabe? Antes de eu chegar aqui, já existia, já tinha a cultura deles, né? Então, tem gente que pensa assim que, só porque eu tô aqui e sim, pago minhas taxas e tudo. Acho que se a gente tá num lugar, a gente tem que respeitar as regras do lugar, tem que respeitar as pessoas, sabe? Tem que entender que as pessoas, elas já vieram de culturas, sabe? Passando de gerações e gerações. Por outro lado, se você precisa de ajuda, as pessoas são solícitas. E às vezes, assim, é só aquele muro, né? Eu sempre falo que o suíço, seja o europeu, né? Quando os brasileiros chegam, eles acham muito, assim, aquela frieza, né? Eu não concordo com isso. As pessoas, elas respeitam muito, sabe? Às vezes tem pessoas que precisam de tempo para entender que elas respeitam muito o espaço do outro. Elas não têm o hábito de ir lá pedir ajuda, às vezes, né? Se não te conhece. Mas se você quebra essa barreira, né? Eu falei, assim que a gente mudou pra cá, a gente foi se apresentar para as pessoas que moravam aqui no prédio. Levei um pedacinho de bolo, então eu acho que isso muda tudo, né? Às vezes você fala assim, meu vizinho não me dá nem bom dia, meu vizinho nem fala comigo, né? Nem olha na minha cara, mas deixa eu te perguntar, às vezes você chegou, ele já tava lá, você já falou com ele, você deu bom dia, você se apresentou, né? E isso muda tudo, gente. Depois disso, quase cada vizinho, a gente sempre dava bom dia, muitos já pediram ajuda, né? Já teve vizinho que viajou e pediu ajuda pra gente, e já meu esposo já precisou de ajuda, outros já pediram pra ele, liga ali, tá faltando água, pode ligar pro dono pra arrumar. Então, tudo, sabe? Agora que veio um casal pra cá, que eles, assim, chegaram e eles não falam com ninguém mesmo, né? Que as meninas que moravam embaixo foram embora, né? Então, assim, isso é um pouco mais raro, né? Eles chegaram, mas assim, dá um bom dia, mas não tem muita conversação, né? Então, acho que o erro é um pouco isso, né? Mas os outros, né, que conhecem a gente já sabe tudo. Toda vez que a gente vê, conversa. E tem aqueles que, quando vê, né, não quer te deixar ir embora de tanta conversa que tem. Então, as pessoas assim, gente, elas às vezes só esperam você quebrar esse muro. A partir do momento que você quebra esse muro, né, esse bloqueio, as pessoas também, elas vão ser solícitas para você. Eu acho que a gente tem que ter um pouco, querendo ou não, né? Eu sou uma pessoa bem antissocial, mas a gente acaba se adaptando, né? Sabe que precisa das outras pessoas para viver. A gente precisa de todo mundo, gente. Não tem essa de, não precisa de ninguém. Você precisa de pessoa até para sua comida tá no teu prato. Você precisou de muitas pessoas, né? Então é isso, gente. Deixa eu cuidar. Hoje eu quero... Não vou mais nem falar, né? Mas hoje eu finalmente quero fazer o pão pra vocês. A gente tava até evitando esses dias pão, né?
Tinha bastante pão em casa também, é por isso que eu acabei deixando um pouco mais pra frente. Tava com bastante conteúdo, né? Esses últimos conteúdos que eu postei antes. Então por isso que eu não fiz a receita do pão, mas eu vou postar essa receita de pão. Tô aqui agora na hora do almoço, na verdade já há mais de 1 hora. Eu vou comer alguma coisa que eu vou tirar sangue daqui a pouco, né? Não tô com fome, mas... enfim, né? Já teve dias que eu ia tirar sangue e eu voltava passando mal, porque não comia nada antes, né? Cortei um tomatinho. Tomate, sempre gosto de deixar peito de frango desfiado, né? Temperado. Olha, só cozido, com bastante temperinho. Coloquei bastante cenoura também. E coloquei cottage aqui no cantinho, ó. Cottage. E como não tenho arroz, que isso iria bem com um arrozinho, né? Peguei um pedacinho de pão, ó. Aquele bundinha do pão, sabe? Pão de forma. Fino, fino, ó. Então, vou comer apenas isso aqui. Mas o legume, o frango, as coisas aqui, isso dá uma impressão de mais quantidade, né? Então, vou terminar aqui. Daqui a pouco vou no médico, né? Fazer o controle que eu falei pra vocês. Vou tentar falar um pouco mais alto, que o aspirador tá bem aqui, perto de mim, o robozinho. Deixa eu terminar aqui. Gente, tô acabando de sair aqui e vim coletar sangue, né? Olha essas tulipinhas, que linda que eu tô vendo aqui. Olha, bem aqui perto do meu médico. Gente, nunca tinha visto dessa cor. Eu achei linda demais. Já estão todas abertas, que já tá quase passando, né? Alta temporada de tulipas. Olha essa aqui também. Ai, que gracinha. Tem outras ali na frente também, vou ver se eu mostro pra vocês. Um dos hospitais maiores daqui, do cantão, né? A gente vem lá do outro cantão pra vir aqui. Olha, tem umas roxinhas lá, bem pretinhas. Não vou entrar, que tá cheio de mato. E tem essas outras aqui também, mas essas eu já vi. Eu nem sei se é a tulipa, tá muito fina o cabo delas, ó. Parece magnólias. Linda, linda. Nossa, não gosto desse lugar. O hospital é lugar ruim, né? O estacionamento aqui é enorme. Só encontramos vaga aqui no 3º andar. Viemos subindo na escada. Ele quer ir agora no Bauhaus, loja de ferramentas. Quer comprar umas coisas que ele tá montando finalmente um guarda-roupa que a gente comprou em janeiro. Aí tá faltando umas peças. Tô ofegante que eu tava subindo sei quantos degraus de escada. Aí a gente vai lá. Olha o carro como tá de pole, sujíssimo. E vou ver qualquer coisa que eu mostro pra vocês, mas lá geralmente sempre cheio. Mas chega em casa, eu mostro qualquer coisinha que a gente for comprar, tá?